Muito bom, vamos à palavra de Deus nesta noite. Mas antes deixa eu perguntar, você está ligado? Ok, vamos ficar bem ligados na palavra de Deus. Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Será que você precisa abrir a Bíblia para ler esse Salmo? Será que a gente consegue falar de cor? Vamos tentar? Eu te ajudo, você me ajuda, a gente fala de cor o Salmo 23? Antes vamos orar. Senhor, abençoa a meditação na Tua palavra nesta noite. Dirige nossos pensamentos, fala ao nosso coração. Nos informa, Senhor, nos corrige, nos disciplina, Senhor, nos instrui. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar a palavra de Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todo sempre, por toda a eternidade. Amém. Amém. Essa é a nossa esperança. A esperança para o cansado. O homem pós-moderno, de forma especial, é um homem cansado. A mulher pós-moderna, de forma especial, é uma mulher cansada. E o texto fala, guia-me, que o bom pastor guia-me pelas veredas da justiça. Ele guia, ele dá direção a mim. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu próprio nome. Deus faz muita coisa por amor do seu próprio nome. A gente pensa muito que Deus Ele faz tudo por amor de nós, que os pecadores que somos tão importantes, mas não. A Bíblia fala que Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, e Ele fez tudo isso por amor do seu próprio nome, amor da sua própria graça. Muito bom, vamos lá. Deus deu um nome para Jesus Cristo. Esse bom pastor chama-se Jesus Cristo. Deus deu para Jesus Cristo um nome que está acima de todo nome. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. A Bíblia fala porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo, o bom pastor, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através da Bíblia, Jesus Cristo é chamado de o Messias, o Salvador, o grande Redentor. Através da Bíblia, Jesus Cristo é chamado de o Filho do Carpinteiro, o Pão da Vida, a Água da Vida, o Amigo de Pecadores. Através da Bíblia, Jesus Cristo é chamado de o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Senhores, o Leão de Judá. Através da Bíblia, Jesus Cristo é chamado de o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Através da Bíblia, Jesus Cristo é chamado de o Rei dos Judeus, o Rei da Justiça, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Mas, o que eu mais gosto é quando a Bíblia chama Jesus Cristo de o Bom Pastor. O bom pastor. Como bom pastor, nós estamos estudando que Jesus tem um ministério maravilhoso para com suas ovelhas. Você crê em Jesus Cristo em todo o seu coração, você é um discípulo de Jesus Cristo, você segue esse bom pastor, ele é Senhor na sua vida. Qual o ministério dele para você? Qual o ministério dele por você? Nós vimos na primeira mensagem que o bom pastor, Jesus Cristo, o bom pastor, ele nos liberta da ansiedade, da preocupação com o futuro. Todos nós, sem Jesus, vivemos meio que aqueles que pensam. Alguns não pensam, levam a vida de qualquer jeito, mas, coitados, são piores do que os que esquentam a cabeça. Mas as pessoas que pensam e não têm Jesus, vivem preocupados. Obrigado. As pessoas que não têm Jesus, eles vivem preocupados com o amanhã. Como será o amanhã? Como será a semana que vem? Como será o ano que vem? Como será a próxima década, né? Mas Jesus, ele nos liberta da ansiedade, da preocupação com o futuro, porque ele promete suprir todas as nossas necessidades. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus Cristo, o bom pastor, nos liberta da loucura, do excesso de trabalho, do excesso de
ocupação profissional, de correria, que é tão comum nos nossos dias. Por quê? Ele me ensina a repousar em pastos verdes, Ele guia-me às águas de descanso, às águas tranquilas. Jesus Cristo, o bom pastor, nos liberta do sentimento de culpa e de amargura. Ele refrigera a minha alma, Ele me perdoa os meus pecados, e Ele perdoa os meus pecados, e daí Ele me ensina a perdoar aqueles que pecaram contra mim, e isso daí ajuda a gente demais, isso tira de nós um fardo muito grande, e a vida fica muito mais fácil. E hoje nós vamos ver o ministério de Jesus Cristo, fazendo o que por nós? Nós vamos ver que Jesus Cristo, o bom pastor, nos libertando do peso estressante das decisões, da responsabilidade de decidir, e do medo de decidir errado e sofrer as consequências. O texto fala: o Jesus, o bom pastor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Jesus Cristo, guia-me pela vereda da justiça, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Fala comigo isso. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Esse é o bom pastor. Entenda uma coisa, querido ouvinte, entenda uma coisa: a sua vida, ela é feita de milhões, ela é composta, ela é costurada por milhões e milhões de decisões que você toma mês a mês, ano a ano, década a década. Milhões e milhões de decisões. O seu sucesso, o seu fracasso depende da sabedoria com a qual você toma estas decisões. Em outras palavras, sua vida não é feita dos sonhos que você sonha, mas das decisões que você toma. Sua vida não é feita, ela não vai ser resultado dos sonhos que você fica sonhando, acordado, dormindo, mas ela é resultado das decisões acertadas que você toma, ou erradas que você toma. Quando você fala: esse negócio de decidir é muita responsabilidade, eu prefiro então, por causa disso, pastor, eu prefiro não decidir nada. Quando você fala: não vou decidir porque eu tenho medo das consequências, isso já é uma decisão, isso já tem consequências. Alguém falou o seguinte: se você estivesse debaixo de muita pressão, isso aqui já é abrindo um parênteses aqui na mensagem, se você estiver debaixo de muita pressão, é melhor falar não do que falar sim, para uma oferta, uma proposta. Porque é mais fácil transformar um não num sim, depois mais tarde, se você se arrepender, do que transformar um sim num não. Quem já se precipitou e entrou num namoro e se arrependeu no dia seguinte, sabe como que é o negócio, né? Como é fácil começar um namoro, mas como é difícil para terminar. Se você é um cara responsável, se você é um cara que não é leviano, mas que leva a coisa a sério, começa a namorar a filha do pastor, daí se arrepende, mas já foram 3 meses, você já beijou, já foi na casa, falou com o pai, falou com a mãe, e agora? Para sair fora. Você fala: por que eu comecei? Era mais fácil ter dito não, esperado com calma, analisado muito bem, e depois mais tarde transformar esse não num sim, do que entrar, sabe, de medo de perder, e vai e entra com tudo, depois se arrepende. Compra de carro, mesma coisa. Não se precipita, o vendedor ele joga aquele papo em você, ele foi treinado para te enredar, para te iludir, para te empolgar, e ele vai falar. É melhor falar não para o Kleber. Kleber é vendedor de carro, só que ele não joga papo. Kleber, ele, não sei como que ele vende bastante, mas ele não joga papo. Então, o vendedor, ele faz a sua cabeça. É melhor falar: espera, eu preciso ter um tempo para orar. E mais tarde, com calma, trazer um sim, do que você. Mas vamos voltar, fecha o parênteses, vamos voltar à nossa mensagem. Por que o homem moderno está gritando: esse estresse está me matando, eu estou estressado? Por que o homem moderno está estressado? Um dos motivos, falamos de vários, agora um dos motivos, o motivo que estamos considerando esta noite, é que a tecnologia que tem se desenvolvido muito, ela tornou a vida do homem pós-moderno muito rápida, muito próxima, muito complexa. Em consequência da rapidez, em consequência de tanta facilidade que a gente adquiriu através da tecnologia, o número de decisões por ano, por mês, por dia e por hora multiplicaram-se. E nós estamos estressados, porque é muita decisão para se tomar
num minuto, numa hora, num dia, num mês, num ano. É muita decisão. As decisões aumentaram. Antigamente, eu já falei isso, deixa eu falar outra vez. Antigamente, para cobrar uma conta de alguém, você pedia permissão do patrão. A vida era tranquila, os empregos, todo mundo trabalhava na parte da manhã, à tarde quase não tinha o que fazer. Você falava, à tarde eu posso faltar, eu preciso receber um dinheiro. O patrão liberava você. Você caminhava 10 quilômetros pensando na vida, orando, cantando, falando, planejando. Chegava lá no sítio do camarada, você pegava ele de surpresa, ele fazia um cafezinho, vocês tomavam, você recebia seu dinheiro, voltava para casa, caminhava outros 10 quilômetros, pensando o que vai fazer com esse dinheiro, o que vai comprar, não vai comprar. Chegava em casa, tomava banho, jantava, falava para a esposa, estou morto de canseira, andei 20 quilômetros, e você dormia uma noite gostosa, tranquila, com o dinheiro no bolso. Hoje como que é? Hoje, você não pode pedir para o patrão para sair na tarde para cobrar aquela pessoa que lhe deve. Hoje, na hora do almoço, você come correndo, você pega o carro e você vai cobrar aquele alguém. Mas o que acontece? Ao cobrar aquela pessoa, a esposa manda você passar na escola do filho e resolver 2 problemas lá. Daí, enquanto você resolve os 2 problemas, a caminho daquela cobrança que você vai fazer, você tem que passar no contador e definir 3 coisas rapidinho com ele. Daí você passa numa transportadora e deixa um pacote lá. Enquanto você está indo para cobrar o camarada, no celular você resolve 3. Você atende 3 pessoas, falando e dirigindo, não deve, mas faz isso, vai resolvendo 3 problemas. Depois você chega na casa do devedor, ele é pego de surpresa, ele não te paga, mas você ali pede para usar a internet dele e você responde 3 e-mails urgentes que precisam ser respondidos. Daí você sai dali e vai para o banco para pedir ajuda do pessoal do banco, porque você não recebeu aquele dinheiro. E no caminho de volta para a firma, você atende uma ligação da esposa, ela tem 5 dúvidas sobre a festinha de aniversário do Júnior, e você tem que ajudá-la nas 5 dúvidas que ela tem. E ainda você chega na firma um pouco atrasado depois do almoço, às 2h30, onde lhe aguardam 200 outras decisões. No final do dia, você chega em casa estressado, você fala para a esposa, eu não aguento mais, você tenta dormir e não consegue. Assim está a situação do homem moderno. Por que o homem está tão estressado? Ele está estressado porque o número de decisões aumentaram, se multiplicaram. E essas decisões, elas têm consequências. Você fala sim para uma coisa, tem consequências. Você fala não para uma coisa, tem consequências. E esse peso da responsabilidade, o medo de errar nas várias decisões, isso vai estressando a gente. Eu ouvi falar de um canadense, é uma história isso aqui, um canadense, ele recebeu uma herança de um tio que era um investidor na América do Sul, muito rico. E o advogado chamou esse canadense e falou para ele, olha, você tem 2 escolhas, você pode receber, você tem 2 escolhas, você e seu irmão, você pode escolher entre receber sua parte em ouro numa mina no Chile ou em plantações de café no Brasil, isso nos anos 60. Ele ficou, e agora, ouro do Chile ou café do Brasil? Ouro do Chile, o café estava em alta, ele falou, eu quero o café do Brasil. Veio para o Brasil para administrar as fazendas de café. O que aconteceu naquele ano, o preço do café caiu, e no outro ano não voltou, vocês sabem dessa história, a nossa região que foi muito rica em café, esse homem ele perdeu tudo, o preço do café despencou e ele perdeu tudo. Agora ele está em São Paulo, numa agência de viagem quebrado, e ele fala, eu preciso voltar para o Canadá, e o agente de viagem fala para ele, olha, você tem 2 escolhas, ou você vai pela Varig, ou pelas linhas aéreas bolivianas. Ele fala, qual que é o mais barato? Ele falou, olha, o das linhas aéreas bolivianas passa em vários países da América do Sul, mas chega lá, é bem mais barato. Ele fala, eu quero o mais barato. Quando ele chega no aeroporto, ele vê o avião da Varig, é um avião moderno, um avião a jato, ele vê o avião que ele vai, linhas aéreas bolivianas, aquele avião de 4 hélices que fica empinadão assim, e ele entra naquele avião antigo, cheio de gente que não está legal na vida, e eu não posso falar muita coisa, aí toma cuidado, né? Então, ele entra, e o que acontece? Quando o avião está passando pelas cordilheiras dos Andes, o avião, 2 hélices pifam, pifa uma e pifa a outra. O piloto fala, gente, vocês têm 2 escolhas, uma é tentar ficar no avião, a outra é pular de paraquedas. Nós temos alguns paraquedas aqui. Ele pensou, ele falou, eu vou arriscar pular de paraquedas, tem algumas vilas lá embaixo, ele arriscou pular de paraquedas. Quando ele pula de paraquedas, ele vai puxar, ele foi instruído a puxar, a hora que pulava do avião, puxar uma cordinha, que a cordinha arrebentou, estava podre, estava velha.
E ele está despencando. Daí ele fala: me salva, São Francisco, me salva. E daí ele sente uma mão sobrenatural que segura ele pelo braço dele, segura ele no ar, ele fica pendurado na Cordilheira dos Andes. E a mão fala assim: São Francisco de Assis ou São Francisco Xavier? E ele não quer tomar decisão, ele não quer falar qual São Francisco que é, porque todas as decisões que ele tomou, ele se deu mal. E essa piada, essa história ilustra o drama que a gente vive. Eu já aqui em Tupã, esses tantos anos aqui, eu tentei algumas coisas, não deram certo. E a gente começa a ficar meio com medo de tomar decisões precipitadas. Você começa a ficar meio esperto nas coisas. Decisões geram responsabilidades. Você fala para você mesmo: será que eu vou aguentar as consequências dessa escolha que eu estou pensando em tomar? E tem decisões que são de cunho moral, ético e espiritual. Daí é pior ainda, daí é mais difícil ainda. Será que isso está certo? Será que isso está errado? Será que Deus aprova isso? Será que Deus não aprova? Por isso, as decisões, elas geram estresse por causa da responsabilidade que a gente tem que tomar, de decidir, e também por causa das consequências, o medo de errar, o medo de estragar nossa vida numa decisão furada. E a resposta do salmista para o homem pós-moderno, que está pressionado por decisões de tudo quanto é lado, a todo minuto, toda hora, a resposta do salmista é: deixa que o Senhor Jesus seja o seu bom pastor, e nada lhe faltará. O próprio Senhor Jesus o guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando o Senhor Jesus é o seu pastor, querido ouvinte, quando o Senhor Jesus se torna o seu bom pastor, você é liberto do peso estressante da responsabilidade de decidir. Você é liberto do peso estressante da responsabilidade de decidir. Olha que bênção. Olha que bênção o ministério de Jesus na sua vida. Quando você se torna um cristão de verdade, aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, realmente se entrega a Ele, dá as costas para o mundo, para as suas ofertas e propostas, e você olha e fica fixo em Jesus, Ele se torna o seu líder, o seu Senhor, o seu bom pastor, e Ele te liberta do peso estressante da responsabilidade de decidir. Ele passa a guiá-lo pelas veredas da justiça. Quando o Senhor se torna o seu pastor, primeira coisa que acontece, você descobre que você não é um leão, você descobre que você não é um urso polar, fortão, você descobre que você não é uma águia poderosa que sobe muito alto e depois desce em voos rasantes. Você descobre que você é uma pequena ovelha, frágil, indefesa. Você é uma ovelha bobinha, sem muita defesa e sem quase nenhum senso de direção. Assim são as ovelhas. Quando Jesus Cristo entra na tua vida, Ele ajuda você a enxergar que você não é um leão, você é uma ovelha, e que você precisa de um bom pastor, e Ele se propõe a ser o seu bom pastor. Em segundo lugar, quando Jesus Cristo entra na sua vida, Ele mesmo assume a responsabilidade de guiá-lo, de orientá-lo pela vida. Esse é o papel do pastor, esse é o papel do bom pastor. E assim cai por terra o peso estressante das decisões, do medo de decidir, de errar. Não, isso não significa que você não agora tem mais que pensar, não tem mais que considerar, não tem que estudar, que você não tem responsabilidade de analisar e decidir. Não, você vai ter que decidir. Só que agora você não está sozinho, Jesus Cristo está com você. E Ele, de várias formas, Ele te orienta, Ele te ajuda a tomar decisões de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Será que tem alguém aqui hoje à noite? Com certeza tem. Alguém que está estressado, debaixo do peso, da responsabilidade de ter que decidir, tomar uma decisão séria. Você não sabe se vai ou não vai, isso está te estressando. Que tal você confiar no Senhor Jesus Cristo a sua vida? Se Ele já é o seu Senhor, se Ele já é o seu bom pastor, reparta esse fardo com Ele nesse culto. Nós vamos ter um momento de intercessão daqui a pouco. Vem aqui à frente e lembre-se, você não é mais de você mesmo. Você agora é propriedade exclusiva de Deus. Essa frase, propriedade exclusiva de Deus, amado, não é algo que os marqueteiros inventaram para vender para os evangélicos colocarem no vidro de trás do carro.
Isso é tirado de 2 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as maravilhas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é Bíblia, é verdade, é palavra profética, é palavra apostólica. Quem se entrega a Jesus Cristo passa a fazer parte de uma nação santa, de um povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso não é só teoria, isso é na prática. Jesus, você pertence a Ele agora, você agora é ovelha do pastoreio dEle. Ele, a responsabilidade pela sua segurança, idoneidade, está sobre os ombros de Cristo. Você não entregou toda a sua vida a Ele? Então, Ele pegou a sua vida, agora Ele que tem a responsabilidade de cuidar de você. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, e você precisa formalizar isso. Isso é uma questão espiritual entre você e Deus. Você precisa entender, eu não sou um leão, eu sou uma ovelha. Eu sou uma ovelha perdida. Eu estou perdido nesse mundo. Eu preciso do bom pastor, eu preciso do ministério de Jesus Cristo. Eu preciso estar junto com as outras ovelhas, eu preciso estar junto com essa igreja, ou com a igreja que Deus quiser que eu esteja, onde a palavra é pregada, onde o nome de Deus é adorado. Segundo lugar, nessa mensagem, quando Jesus Cristo se torna seu bom pastor, você é liberto do medo de errar, do medo de errar nas suas decisões, de errar na vida. Por quê? Porque Ele me guia pelas veredas da justiça. Ele me guia pelas veredas da justiça. Jesus nunca vai conduzir uma das suas ovelhas a uma decisão esquisita, suspeita, arriscada. Os amigos do mundo, eles fazem isso com a gente às vezes. Tem amigos que até a gente chama aqui no Brasil, antigamente falava muito do amigo da onça. Nessa sociedade que a gente vive, continua existindo os amigos da onça. Amigos falsos, amigos bobos, amigos que não pensam, que falam as coisas, dão conselhos sem pensar, sem considerar, e põe a gente em frias. Mas Jesus jamais fará isso. Jamais fará isso. Jesus é o amigo dos amigos, Ele é o melhor amigo, é o amigo mais chegado que o irmão. Jesus Cristo, Ele sempre vai nos dirigir de acordo com a verdade, e de uma forma que a gente vai sempre ter a orientação certa. Aquele cristão, acredito que ele é cristão, Antoni Garotinho, ele teve uma época na política que ele chegou a pegar uma posição boa, ele até pensou em se candidatar como presidente do país, e ele estava bem, o seu curral eleitoral ali no Rio de Janeiro, naquela região, lá era muito forte. Mas uma das besteiras que ele fez, seguindo o conselho de amigos da onça, amigos falsos, foi usar uma estatística distorcida, uma estatística mentirosa, a favor de si mesmo na campanha. A hora que descobriram isso, aquilo que parecia que ia ajudar só estorvou, sujou o nome dele, derrubou ele na campanha. Jesus Cristo nunca faria isso com você. Jesus Cristo nunca faz isso pelas suas ovelhas. Jesus Cristo sempre nos conduz pelas veredas da justiça. Ele nunca vai falar para você, olha, tem um jeitinho aqui, é meio perigoso, é meio desonesto, é meio sinistro, mas olha, isso aqui vai te ajudar, hein? Sabendo que você está correndo risco. Jesus não faz isso com você. Jesus sabe que quem anda na integridade, quem anda fazendo as coisas certinho, anda seguro, dorme bem. Você pode estar sem dinheiro, você pode estar sem isso, sem aquilo, mas você dorme bem, porque você não tem que temer nada, você está de bem com Deus. Estando bem com Deus, você está de bem com a sua própria alma, você está de bem com a vida. Terceiro ponto, como é que Jesus nos guia? Como é que Jesus Cristo guia as suas ovelhas? Como é que Jesus revela para nós a vontade de Deus a cada decisão? Agora, obviamente aqui eu vou resumir para vocês vários princípios, várias verdades, presta atenção. E antes eu quero perguntar, você por acaso está ligado? Ok, então vamos lá. Pelo jeito o Brasil não fez gol nenhum, gente. Mas depois nós vamos assistir com o Fantástico, tranquilo, ver os melhores momentos. Então, vamos focar aqui agora na palavra de Deus. Ok? Vamos lá. Como é que Jesus nos guia? Tem gente aqui preocupado, caso não caso, preocupado aqui, pego aquele emprego, não pego, mudo dessa cidade, não mudo, fico nessa igreja, não fico. Como é que Jesus nos dirige? Vamos lá.
Vamos lá, aprenda. Quem sabe você vai sair daqui hoje decidido, pelo sim ou pelo não, quanto àquela questão que está te incomodando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, ele fala. Tem gente que vai sair daqui hoje resolvido, abençoado. Amém? Então vamos lá. Como é que Jesus nos dirige? Ele é o bom pastor, ele nos guia mansamente pelas veredas da justiça. Como é que ele faz isso? Bom, primeiro, em questões não morais, tipo, que cor de camisa eu vou vestir hoje no culto? Azul, branca, cor de rosa? Qual o cabelo que eu vou adotar? Corte de cabelo, curto, comprido? Vamos servir um almoço lá em casa, o que vai ser? Nós vamos fazer churrasco, vamos servir sopa de ervilha, como que vai ser? Essas questões que não são morais, não são questões morais. Nessas questões, Jesus, o bom pastor, nos conduz pelas veredas do amor e da liberdade cristã. Nessas questões, Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, Jesus nos conduz pelos caminhos da liberdade cristã, do amor cristão. Em muitas coisas, Jesus, ele nos dá liberdade. Fala, filhos, ervilha ou picanha, fica à vontade. Pensa um pouquinho, então, se convidar o Jurandir, ervilha, se convidar o pastor Silas, picanha. É por aí, entendeu? Mas você fica à vontade, quiser servir ervilha para o pastor Silas, serve. Ele vai sair de lá um pouquinho verdinho, mas não tem problema, né? Decisões não morais. Jesus nos guia pelas veredas da liberdade cristã. Há questões que não são nem preto nem branco, são cinzentos. Aí a liberdade cristã. Aí eu respeito você, você me respeita, certo? E aí tem a questão do amor cristão. Eu só não vou fazer uma coisa, eu não vou usar da minha liberdade se eu sei que eu vou escandalizar a Thaís, vou escandalizar o irmão Valdir, a Sônia. Então, ali em Romanos capítulo 14 fala, você é livre em Cristo para fazer as coisas nas quais você não se condena, que você não vê que há nada bíblico direto proibindo aquilo. Então, você é livre para fazer aquelas coisas, se a sua consciência lhe permite. Mas se você sabe que vai ofender o Glauco, então você não faça, porque você não quer ofender, prejudicar o caminhar cristão de um novo cristão. Então, coisas que escandalizam, a gente sai fora. É assim que a gente anda. Então, nas coisas não morais, Jesus nos conduz pelo caminho da liberdade cristã e do amor cristão. Nas decisões morais, essas são mais fáceis. Muita coisa no meu dia a dia, no seu dia a dia, decisões que a gente tem que tomar, é tranquilo, porque são decisões morais. Aí Jesus dá uma palavra certa. Alguns exemplos. Será que eu deveria faltar no culto para assistir o jogo do Brasil? Não terás outros deuses diante de mim. A seleção brasileira não pode ser um Deus na frente do Deus verdadeiro. A hora de cultuar o Deus verdadeiro é a hora de cultuar o Deus verdadeiro. Não é hora de ficar em casa assistindo ao jogo do Brasil. Será que eu deveria desobedecer meus pais para ajudar um amigo? Não, a Bíblia fala, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para evitar aborrecimentos, será que eu deveria mentir para minha esposa? É uma mentirinha pequena. A Bíblia fala, não dirás falso testemunho. É certo roubar a firma que está me roubando? Não furtarás. Se eles estão te furtando, você tem que ir na polícia, tem que ir na delegacia, você tem que sair da firma, fazer alguma coisa, mas você contra-atacar o mal com o mal, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. O pecado do outro não justifica o meu pecado. Não furtarás. É certo contar uma pequena mentira para obter um grande lucro? A palavra de Deus vem e fala, não cobiçarás. Quando Deus quiser te dar um grande lucro, Ele não vai precisar usar mentira para isso. No poder dele, Ele tem outros meios, muito mais gostosos, legais, realizadores para te abençoar. Fica tranquilo. Em nome do amor, é certo ter sexo fora do casamento? E o mandamento fala, não adulterarás. Não adulterarás, não seja um adúltero, não seja um fornicário, não seja uma pessoa impura, sexualmente falando. E como é que faz em decisões mais complexas? Temos decisões morais, temos decisões não morais. Agora, decisões mais complexas, tipo, o que eu deveria pensar sobre o aborto, sobre o divórcio, sobre a atitude cristã diante da guerra? Eu devo ir para a guerra, matar os argentinos ou não? Tal.
Como é que Jesus nos dirige quanto a essas questões mais complexas? Aborto, por exemplo, você tem que ver caso por caso, não dá para fazer uma regra geral. Guerra, por exemplo, tem que ver caso por caso. Jesus Cristo nos ensina a sermos criteriosos em nossa aplicação dos princípios morais para questões mais complexas. Decisões pessoais, agora que pega a moçada, pega os adultos, pega todo mundo. Decisões pessoais. Que faculdade eu deveria estudar? Que profissão eu deveria seguir? Que igreja eu deveria frequentar? Caso-me ou não caso? Ou não me caso? Como gastar meu dinheiro, meu tempo? Bem, em relação a essas coisas, Jesus nos ensina a avaliar as circunstâncias. Por exemplo, eu estou pensando em casar, não sei se eu caso ou não caso. Meus sentimentos e desejos pessoais em relação a essa decisão são legítimos, são bons, eu estou visando a glória de Deus ou estou pensando egoisticamente? Toma cuidado com tudo que você fizer baseado no egoísmo. Provavelmente é uma roubada. Sai fora. Seja lá o que você for fazer, faça para a glória de Deus, faça para o bem da igreja, para o bem da causa de Cristo, para o bem do reino de Deus. Daí você se dá bem, daí você tem a bênção do Senhor, você tem a aprovação do Senhor. Mas quando você faz algo pensando em você e vocêzinho só, é roubada. Sai fora. Meus sentimentos e desejos pessoais são legítimos. Minha competência para assumir as responsabilidades de uma alternativa particular, como é que está? Eu tenho competência para isso? Você precisa se enxergar, talvez perguntar para alguém: você acha que eu tenho competência para ser um dentista, para ser um cirurgião? Você acha que eu tenho competência para ser um advogado, para ser um zelador, você acha que eu tenho competência? E fala para a pessoa: seja sincero, se for não, fala não logo. Aí, outra pergunta: existem oportunidades disponíveis, existem portas abertas, ou as portas estão fechadas? Eu estou achando que Deus está querendo, mas as portas abriram. Conversando com outras pessoas, o que eles pensam? Jesus Cristo, Ele nos ajuda a tomar essas decisões pessoais, levando a gente a avaliar as circunstâncias, levando a gente a orar acerca das circunstâncias e da decisão em si mesmo. Oração, Jesus ensina a gente a orar. Ele mesmo, sendo Jesus, às vezes orava a madrugada toda, a noite toda, se retirava para retirar. E Ele ensina eu e você a orarmos quando temos uma decisão. Orarmos pedindo a Deus por sabedoria e pedindo a Deus por sinceridade e disposição para nos submeter àquilo que Deus vai mostrar para nós no momento da oração. Salmo 119, no versículo 36 fala, o salmista, ele ora falando: Senhor, inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Senhor, tem esse emprego, tem esse projeto, tem essa firma que eu estou pensando em abrir ou não. Senhor, inclina meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Se o meu coração está sendo atraído a fazer esse projeto por pura ganância, Senhor, eu sei que isso é roubada, isso é pecado em si mesmo. Minha motivação já é pecaminosa, ganância, materialista. Então, já nem entro por aí. Salmo 143, o salmista fala: mostra-me onde devo pisar, leva-me por bons caminhos. Salmo 51, o salmista fala: faz-me disposto a te obedecer, Senhor. Porque normalmente o problema nosso na decisão é a gente, na verdade, sabe a vontade de Deus, a gente fica lutando contra ela. A gente fica lutando, a gente fica tentando ver se Deus não dá uma outra opção mais fácil, mais gostosa, aquela não nos atrai, a gente não quer. Mas normalmente, na hora que você vai pela fé, você fica feliz e contente que foi. Você volta contente e feliz por ter ido ali. Jesus Cristo usa a sua palavra, Jesus Cristo usa a oração, usa nosso bom senso, Ele usa a palavra de Deus. A palavra de Deus nos reaproxima de Deus, ilumina a alma, organiza nossos valores. A palavra de Deus é maravilhosa, os seus conselhos e exemplos são preciosos. Em 1 Coríntios 10, 11 fala que não é à toa que Deus fez questão de levar o Espírito Santo a registrar a experiência de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi.
nas experiências desses homens, no seu dia a dia, nas suas vidas, resumidas nas páginas das Escrituras, tem experiências que eles passaram com Deus, seus erros, seus acertos, e tudo isso, de acordo com 1 Coríntios 10:11, foi escrito e registrado para nossa instrução. Você que é sábio, você lê, você fala: Davi se deu mal fazendo isso, eu vou sair fora. Davi se deu bem fazendo aquilo, eu vou imitar o exemplo dele. E assim você vai. Daí a Bíblia vem, gente, e eu vou resumir aqui, ela passa alguns princípios bíblicos maravilhosos que eu carrego comigo desde os meus 13, 14 anos de vida. Aprendi quando eu tinha 13, 14 anos de vida, princípios que me ajudam a tomar decisões acertadas na vida. Eu estou diante de uma decisão, então eu faço a seguinte avaliação, seguinte checklist. No checklist vem assim, checklist bíblico. Isso que eu estou querendo fazer é honesto, é justo, é puro, é verdadeiro, é respeitável, é amável, vai abençoar a muita gente ou vai abençoar só o bonzão aqui? Abençoar só o gostosão aqui? Quando uma decisão me deixa muito feliz e muita gente triste, tem uma coisa de errado com essa decisão. Segundo, essa decisão que eu estou pensando em tomar, em adotar esta atitude, este ato, esta ação, isto vai me escravizar. Isto vai escravizar o meu próximo. Deixa eu contar para vocês uma experiência. Em Bragança Paulista, num determinado Natal lá, nós decidimos, alguém deu para nós uma champanhe. E falamos: olha, champanhe dia de ano, nós vamos abrir uma champanhe. Né? E todo mundo, eu, a Vange, com moderação, um cálicezinho, a Rebeca, não gostou, tal, o outro, pequeno demais, não vai nem tomar. Mas a Thalita bobeava, ela ia lá e tinha um outro cálicezinho. Daqui a pouco ela chegou para mim: pai, eu estou ficando tonta, tá legal. Daí eu falei: opa, peguei aquela garrafa, foi o restinho que tinha. Eu falei: nunca mais, enquanto elas não crescerem. Por quê? Isso não é como uma garrafa de champanhe que vai me escravizar, mas eu percebi que aquela minha filha apresentava tendência perigosa. E eu, como pai, eu não vou ficar checando se ela tem tendência para alcoolismo, se é alcoólatra ou não. Eu não vou fazer esse teste. Eu já cortei o mal pela raiz. Isso vai me escravizar? Vai escravizar meu próximo. Tem coisa que você, pai, você consegue assistir aquele filme, você e sua esposa, mas o filhinho que está ali, está vendo, está brincando ali, mas está vendo você assistindo porcaria na televisão, uma coisa meio duvidosa, meio questionável, uma coisa que ele não tem cabeça, está fazendo mal para ele. Você tem maturidade, talvez. A Bíblia fala: aquele que pensa que está de pé, vigia que não cai. Mas o filho, a filha, a esposa, não tem. Então, vai me escravizar, vai escravizar o próximo. Outra pergunta: dá para fazer isto que eu estou pensando em fazer? Dá para fazer isto em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus? Dá para fazer isso? Outra pergunta: isso vai trazer escândalo para o nome do Senhor Jesus Cristo? Isso que eu estou pensando em fazer, e eu sou cristão, vai trazer escândalo para o nome do Senhor Jesus Cristo? Se vai, eu não vou fazer. Em último lugar, para fazer isso que eu estou pensando em fazer, eu tenho que violar a minha consciência. No livro de Romanos fala que tudo que você faz que não é pela fé é pecado. Se você não tem certeza, quando alguém chega e fala: pastor, o que você acha? Será que é correto fazer? Se você está na dúvida, para você já é pecado. Quando você está na dúvida, já é sinal que não é hora de fazer aquilo ainda. Então, estuda mais, considera mais, vê direito. Quando Deus te der paz na consciência, então pela fé você faz, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Não precisa ficar escondendo de ninguém, não precisa ficar camuflando, não precisa ficar: não fala para ninguém não, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Aí a vida começa a ficar esquisita, a vida começa a ficar perigosa. E tem o tal do uso do bom senso. O uso do bom senso. Exemplo: você vai comprar um carro, compra ou não compra? Primeira pergunta: preciso? Segundo: tenho com que pagar? Terceiro: o que o mecânico diz? Quarto: o que a revista Quatro Rodas diz? Ela faz umas análises. Tem gente que vive comparando os carros aí. É lógico que o da Fiat sempre é o melhor, não é, Rogério?
Então, você compara, daí você pergunta para o funileiro, se é carro usado? Vai num funileiro, vai no despachante, a documentação desse carro está certa. Depois, fala com a pessoa mais importante que há na face da terra, sua esposa. Pergunta para ela, né? Falou com o despachante, com o funileiro, falou com a revista Quatro Rodas, tal. Fala com a esposa. Se é você esposa, fala com o marido. Às vezes você está tão animadão, mas a esposa está com os pés no chão, e ela vai te ajudar. Calma, vai devagar. Daí entra outro jeito de Jesus nos dirigir através das decisões da vida. Entra os conselhos. Graças a Deus, Jesus, ele fala, você é ovelha. A ovelha tem que estar junto com outras ovelhas. A segurança da ovelha está no grupo. Então, você está num grupo, você está numa igreja, um rebanho. E nesse rebanho você tem ovelhas mais experientes, com as quais você pode conversar, se aconselhar, consultar. Estou pensando em namorar essa moça. Conversa antes com alguém que já é casado, com alguém que sabe como que é, o quanto que é, como diria a nossa ilustre irmã Rosinha, como que é o peso da jaca, né? Fala com aquela pessoa casada, o que você acha? Eu estou pensando em casar. A pessoa casada vai te dar, fala, olha, aquela moça é muito legal, aquele rapaz é muito bacana, muito jóia. Olha, você vai ser feliz com aquela pessoa. É uma pessoa industrial, trabalhadora, pessoa honesta, pessoa que pega firme e tal, bonita, crente, rica. Vai fundo, meu filho, né? Rico na graça, irmãos, rico no amor, né? Na misericórdia. Então, conselhos. A Bíblia fala, olha esse texto, capítulo 12, versículo 15 de Provérbios. Tem aí? Eu acho que não tem. Provérbios 12, 15. Eu tenho certeza que eu coloquei, mas não está. Vamos lá. O versículo diz assim: o tolo, ninguém gosta de achar que é tolo, mas a Bíblia, você não precisa falar, a Bíblia vai falar se você é tolo ou não, você não precisa falar para a gente que a Bíblia falou, mas ela fala assim: o tolo, ele pensa que não precisa de conselhos. Você é um cara que pensa que não precisa de conselhos, você é tolo. O tolo pensa que não precisa de conselhos, mas o sábio presta atenção a quem lhe pode aconselhar. Aprendi com esse verso, por isso cheguei aqui em Tupã. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Falei, igreja, eu preciso de um conselho pastoral, preciso de homens com quem conversar, com quem me aconselhar, preciso de crentes, fiéis, firmes com Deus, fazem parte, formadores de opinião, fazem parte da comunidade da igreja. Eu preciso desses homens para repartir os meus pensamentos, meus sonhos, minhas dúvidas, pessoas que me ajudam a orar e pensar, como pastor. Daí quando eu levar alguma coisa para a liderança, eu levo alguma coisa já pensado, não com a minha própria cabeça, mas com oração e com a ajuda de irmãos. Mas o tolo pensa que não precisa de conselhos. Ele ele sabe tudo. Ele não conversou com ninguém, mas ele já tem a resposta. Ele é bom, ele é rápido nas falar, ele tem resposta para tudo, só não resolve a própria vida. O tolo pensa que não precisa de conselhos, mas o sábio presta atenção a quem lhe pode aconselhar. Provérbios 12, 15. Provérbios 24, 6. Na multidão de conselheiros, a sabedoria está a vitória. Na multidão de conselheiros está a vitória. Provérbios 24, 6. Então, o que você faz? Jesus ensina a gente, através da palavra, a buscar o conselho de pessoas mais experientes, pessoas que temem a Deus, pessoas que particularmente te conhecem bem, e meio que percebe as tuas intenções, e te alerta às vezes. E procure, eu diria para você, procure várias pessoas, inclusive aquelas que discordam da sua opinião. Pessoas que discordam da sua opinião. E para encerrar, e se eu errar? E se eu errar na minha decisão? Depois de ter feito tudo isso, seguido a orientação de Jesus, o bom pastor, na escolha da minha decisão, e se eu errar nessa decisão? E se depois de tudo isso eu errar? Isso às vezes acontece, irmãos. Eu já errei. A maioria de vocês aqui já erraram. E agora? O que acontece quando a gente toma uma decisão errada?
Será que eu estraguei a minha vida? Será que eu perdi a bênção? Será que não há mais chance para mim? A resposta para essas perguntas é não, não. Este guia-me pela vereda da justiça, do versículo 3, ele é diferente do guia-me mansamente às águas tranquilas, do versículo 2. Este guia-me pela vereda da justiça, do versículo 3, é um guia-me forçosamente pela vereda da justiça. Jesus, como bom pastor, se você começar a se desviar muito, ele vai com o cajado lá, você está longe do rebanho, ele te busca lá, ele vai te dar uma cajadadinha, e ele vai forçosamente trazer você de volta para o rebanho. Esse é o bom pastor. Se nós nos desviamos da sua vontade, ele nos constrangerá de volta às veredas da justiça, por amor do seu nome. Hebreus capítulo 12 fala isso. Se você pecar, errar feio, Deus, no seu amor, ele vai te disciplinar para o seu bem. Ele vai te dar umas varadas, ele vai te açoitar, ele vai te ensinar a não errar mais, ele vai trazer você de volta. Eu gosto do versículo 23 do Salmo 37, que fala assim: o Senhor, o bom pastor, ele firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se esse homem bom cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O bom pastor, se uma ovelha chegar ao ponto de se perder feio mesmo, ele deixa as 99 no curral, e ele sai de madrugada até encontrar aquela ovelha perdida. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas é uma coisa, mas guia-me pela vereda da justiça, ele guia-me forçosamente, ele me constrange a voltar na vereda da justiça. Me deram um GPS, coloquei no carro. Eu ia num lugar em São Paulo, eu já morei em São Paulo tantos anos, e agora eu não me acho mais lá, só sei as vias principais e me perco nos bairros. Então coloquei lá o endereço que eu ia, casa do Island, eles mudaram de um bairro para o outro, eu coloquei o endereço. Mas eu estou nessa avenida, o GPS está falando, vai entrar, não sei o que tem, tal, mas eu estou nessa pista, os carros apertam, eu não consigo entrar. Naquela avenida eu passo a entrada. O que o GPS faz? O GPS fala: seu burro, idiota, falei para entrar, eu desisto de você, me desliga por favor, você me irrita. É assim que o GPS faz? Quem tem GPS sabe, na telinha, ele mostra que você deveria ter entrado, não entrou. Daí ela não dá bronca nenhuma em você. Aquela moça lá dentro é muito educada, uma voz maravilhosa, a minha espanhola. Ela fala assim, recalculando. E daí ela vai falar de um jeito de você corrigir a burrada que você fez e voltar à vereda certa, do endereço que você precisa, que você deseja. E Deus, eu vejo Deus no GPS, ele é igualzinho. Se você errar, ele não vai falar, ele não vai te ofender, não vai te machucar, ele não vai falar, eu desisto de você, me desliga, me esquece, você é uma ovelha burra, uma ovelha desobediente, sai da minha vida, eu não aguento mais você. Não, ele fala recalculando. Você pisou na bola, agora você vai diante da igreja, agora você vai pedir perdão para seu pai, para sua mãe, você vai se acertar, você vai talvez andar uns passos para trás, mas não desista, porque eu não desisto de você, eu estou contigo por onde quer que fores, e o meu propósito é levar você salvo e seguro até o lar, até o Pai. Fica tranquilo, eu jamais te deixarei, nunca te desampararei. Amém? Amém. Esse é o nosso bom pastor, Jesus Cristo. Ouvinte, a vida não é feita dos sonhos que eu sonho, mas das decisões que eu tomo. Será que tem aqui entre nós alguém que está super estressado, com decisões e mais decisões e mais decisões, mas você não tem repartido isso com Jesus Cristo, o bom pastor? E ele te trouxe aqui para falar para você: olha, confia em mim, entrega a sua vida, reparta, me deixa dirigir a sua vida, ser o Senhor dos seus caminhos, e você vai ver que eu vou endireitar as suas veredas. Deixa eu carregar esse peso que está sobre as suas costas, esse peso do medo de errar, de fracassar.
Deixa que o Senhor seja o seu bom pastor e nada lhe faltará. Ele o guiará pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Transfere esse peso para as costas de Jesus Cristo. E a pergunta é: como que eu faço para me tornar uma ovelha de Jesus Cristo? A maioria de vocês já são ovelhas de Jesus Cristo, mas tem entre nós algumas pessoas que não são ainda. Como é que você faz para se tornar um discípulo de Cristo, uma ovelha de Cristo, uma ovelha do bom pastor que é Jesus Cristo? Como é que você faz? Lá em João, eu citei há 3 semanas atrás, Jesus Cristo fala: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz e me seguem. Ore a Deus, peça que o Senhor te ajude a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Peça que o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo tem um ministério maravilhoso. Ele revela Jesus Cristo para o pecador. Fala: Espírito Santo, revela Jesus Cristo para mim. Abre meus olhos, tira as escamas. Eu tenho bloqueios, eu não consigo ver a Jesus. O meu pecado me impede. Espírito Santo, faça uma obra de regeneração na minha vida e ajude-me a enxergar e conhecer a Jesus Cristo na sua glória, na sua majestade, no seu poder, na sua graça. Me ajude a ver Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus, e a começar um relacionamento íntimo, pessoal com Ele. Senhor Espírito Santo, me dá ouvidos espirituais, para que eu possa ter interesse pela palavra de Cristo, pela voz de Cristo, pelo Evangelho de Cristo. Me dá ouvidos que escutam e entendem a palavra de Jesus Cristo. Depois, me dá, Senhor, pés ungidos, pés desejosos de seguir o Senhor Jesus Cristo, por onde quer que Ele for, por onde Ele me guiar. É assim que se torna um discípulo de Cristo. Vamos ao nosso momento de intercessão, igreja. Vamos colocar em pé. Talvez tenha alguém que precisa entregar sua vida a Cristo hoje, orar esta oração que eu acabei de recomendar aqui. E talvez tenha alguém que está com um problema na família, ou um problema em casa, um problema no emprego, no trabalho, no namoro, nos negócios. Vamos colocar nossos fardos diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Jesus é o nosso bom pastor, Ele nos guia pelas veredas da justiça. Guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, e o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Aonde você for, em cada escolha, em cada decisão. Amém. Uma boa semana, uma semana de vitória a todos vocês.